Os dinossauros entraram na Arca, são 60 tipos básicos. Se você pega os 60 tipos básicos, jovens, caberia num quarto dentro da Arca. Os relatos históricos de avistamento de dinossauros na Terra. Meu Deus. Ô Marco, você vai achar um absurdo. Obviamente, mas sabe o que é? A sua crença de que dinossauros foram extintos te impede de ver o óbvio. Tinha dragão puxando o carro na China. Os registros históricos de avistamentos de dinossauros vão até 1600. Os últimos foram extintos em 1600. Absolutamente nada aponta para a ideia completamente estrombólica de que o universo tem 6 mil anos ou alguma coisa nesse Nós sentido. temos evidências claras que o universo no início estava pronto, estruturado, muito parecido com o universo agora, e há uma evidência muito forte de que esse universo é jovem, porque senão ele estaria desgastado. E aí, pessoal, muita gente me mandou mensagem para eu falar das minhas impressões sobre esse debate que aconteceu entre criacionistas e evolucionistas lá no podcast Inteligência Limitada. Em geral, em debates como esse, em que a gente tem ciência versus pseudociência, dificilmente o lado científico vai sair vitorioso. E dessa vez não foi diferente. Nesse vídeo eu vou explicar por que esse tipo de debate não costuma ser uma boa ideia para a divulgação científica. Além disso, eu vou explicar por que pessoas estudadas, inteligentes, acabam acreditando nessas coisas e os motivos pelos quais um debate como esse não convence ninguém, não convence evolucionista, não convence criacionista. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delisua e nesse canal falamos de ciência, psicologia e filosofia. Bom, bora lá falar desses problemas envolvendo esse debate entre criacionistas e evolucionistas que aconteceu no podcast Inteligência Limitada. Quando a gente assiste a essas quase 11 horas de debate, a gente percebe um monte de problema, né? Alguns desses problemas vão surgir do próprio formato do debate. Os outros problemas, os mais graves inclusive, têm a ver com o tema do debate e com os convidados. Bom, o primeiro problema envolve o formato da discussão. Esses debates que são feitos desse jeito ao vivo favorecem principalmente os participantes que têm boa oratória, têm velocidade de argumentação, que sabem usar bem as falácias, ou seja, bons oradores. No entanto, bons oradores não são necessariamente aqueles que têm os melhores argumentos. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro por que o formato do debate é um problema. E perceba que esses problemas que eu estou citando agora não são necessariamente conectados com o tema criacionistas versus evolucionistas. São problemas que existem em qualquer debate que é feito ao vivo. Em um debate que é feito ao vivo, os participantes precisam responder em tempo real, o que pode dificultar a apresentação de respostas que realmente são bem pesquisadas, bem pensadas. Por outro lado, em um debate em texto, aquele que geralmente é feito por acadêmicos, os participantes têm mais tempo para formular suas respostas, pesquisar informações e revisar seus argumentos antes de apresentá-los. Outro problema envolvendo debates ao vivo é a dificuldade em verificar as informações em tempo real. A gente percebe esse problema até mesmo em debate eleitoral. Não existe auditoria ao vivo para aquilo que está sendo dito. Mais uma vez, se fosse um debate feito em texto, a chance de as pessoas perceberem as informações falsas ia aumentar muito. Outro problema envolvendo o formato do debate são as interrupções e falácias. Em debates ao vivo, é mais fácil para os participantes ficarem interrompendo uns aos outros, falar por cima um dos outros. É mais fácil empregar falácias lógicas que não podem ser facilmente identificadas em tempo real. É mais fácil inflamar os ânimos do oponente. E esse formato de debate feito ao vivo também vai sofrer com a sobrecarga de informações. Nesses debates, especialmente quando envolvem tópicos complexos, a quantidade de informações que é rapidamente apresentada pode ser esmagadora para a audiência. E mais uma vez, no debate em texto,
o público tem a oportunidade de ler e de reler os argumentos, de processar as informações no seu próprio ritmo, voltar se tiver alguma dúvida, buscar referências. Além disso, nos debates ao vivo, o carisma pessoal, a habilidade de falar em público, a retórica, a capacidade de influenciar negativamente as emoções do oponente, tudo isso vai influenciar na percepção do público de quem que ganhou o debate. Agora, se fosse um debate feito em texto, o foco ia estar no conteúdo dos argumentos, na qualidade da argumentação. E ainda falando dos problemas envolvendo o formato do debate, é claro que um debate de 11 horas é exaustivo. Chega um momento lá que as pessoas nem conseguem mais concatenar as ideias corretamente. Bom, já falei então dos problemas envolvendo o formato do debate e os problemas que a gente tem em debates que são feitos ao vivo. E como que foi esse debate do Inteligência Limitada? Quais seriam os problemas de termos debates envolvendo evolucionistas e criacionistas? Bom, esse debate aconteceu no dia 12 de maio e teve 6 participantes: Marcos Eberlin, João Paulo Reis Braga e Adalto Lourenço defenderam os argumentos a favor do criacionismo. E Sérgio Sacani, Pirula e Felipe Haim defenderam o lado do evolucionismo. Veja que não era um debate envolvendo a existência ou inexistência de Deus. Não, o tema não era esse, não. Inclusive, se fosse, a gente teria discussões bem interessantes. Mas, na verdade, os criacionistas estavam basicamente defendendo a literalidade do Antigo Testamento. Como se fosse possível que a Terra tivesse apenas 6.000 anos, ou que dinossauros teriam convivido com seres humanos. É absurdo um negócio desse. E para piorar as coisas, a proposta dos criacionistas era de usar argumentos pseudocientíficos, ou seja, que fingem ser científicos, para justificarem todas essas bobagens. Ou seja, não era um debate envolvendo limites da ciência, problemas do cientificismo. Será que a ciência pode responder questões morais? Não, não era nada disso. Era um debate envolvendo ciência e pseudociência. Apesar de ser importante que divulgadores científicos ocupem os espaços da comunicação, esse tipo de debate entre ciência e pseudociência traz uma série de problemas. E, infelizmente, aqueles que debatem a favor da pseudociência geralmente vão sair com a sensação de que ganharam um debate, mesmo que só tenham falado bobagens. Bom, vamos entender então o motivo pelo qual o time da pseudociência geralmente sai vitorioso desse tipo de debate. O primeiro motivo é a criação de uma falsa equivalência. Quando a gente coloca evolucionista e criacionista no mesmo palco, a gente pode dar a impressão de que essas duas visões são equivalentes em termos de evidências científicas, de aceitação acadêmica, e isso não é verdade. A ciência é baseada em evidências, testes, revisão por pares, refutação, enquanto o criacionismo é baseado em dogmas religiosos. E muita gente não entende como funciona o método científico. Por exemplo, os criacionistas podem argumentar que a evolução é apenas uma teoria, sem entender que na ciência uma teoria é uma explicação bem fundamentada, amplamente aceita e que tem todo um conjunto de observações, de experiências. Mas devido a essa falsa equivalência, o público pode ter a impressão de que tanto criacionismo quanto evolucionismo são teorias equivalentes. É claro que não são. E outro problema com esse tipo de debate envolvendo ciência e pseudociência tem a ver com a verificação das informações que são ditas. Aqueles que argumentam a favor da ciência têm muito cuidado com cada informação que é dita. Por outro lado, essa galera da pseudociência não tá nem aí, não tem compromisso com a verdade, não tem cuidado nenhum com aquilo que é argumentado. E para piorar ainda mais, essa galera da pseudociência costuma fazer uma série de alegações que são muito incorretas, e eles fazem isso muito rapidamente. No entanto, leva muito mais tempo para refutar cada uma dessas ideias de forma adequada. Isso pode dar ao público a impressão de que o criacionista ganhou o debate,
quando, na verdade, os cientistas simplesmente não teve tempo suficiente para buscar as evidências para refutar todas as alegações absurdas. E o fato de o debate ser ao vivo apenas piora esse problema. E os religiosos sempre têm uma carta na manga, né? Uma carta que eles podem usar o tempo todo. O argumento do Deus das lacunas. Esse argumento funciona da seguinte maneira. Os religiosos vão apontar alguma lacuna lá na teoria científica. Uma lacuna qualquer. E em seguida eu vou falar o seguinte, peraí. Se a ciência não sabe explicar 100% disso, é porque foi um ato divino. E é muito cômodo, né, para os criacionistas poderem usar esse argumento o tempo todo. Porque para aquilo que eles alegam, basta a Bíblia. E esse argumento do Deus das lacunas surge porque os criacionistas confundem ciência com verdade. Já falei algumas vezes aqui no canal, vou repetir. Não, a ciência não é a verdade. A ciência trabalha com verdades temporárias, que com o passar do tempo vão se aprimorando, vão sendo refutadas, vão sendo confirmadas. Aquilo que a gente entende como verdade na ciência hoje muda o tempo todo, e é para mudar mesmo. É por isso que o ovo já foi vilão da nossa alimentação, e nos dias de hoje ele se tornou herói. A ciência se aprimora o tempo todo. Quando eu estava no colégio, era ensinado que neurônios não se reproduziam. Você aprendeu isso no colégio? Comenta aí. Isso denuncia a sua idade. Mas hoje a gente já sabe que existe a neuroplasticidade. Aquilo que é científico hoje pode ser refutado amanhã e muitas vezes vai ser refutado mesmo. A ciência trabalha com verdades temporárias. Tem muita coisa que os cientistas desconhecem sobre a vida, sobre o universo, sobre buracos negros e tudo mais. Sempre existirão lacunas. No entanto, essas lacunas não indicam que o conhecimento científico é descartável ou que esse conhecimento científico pode ser equiparado com aquilo que está num livro sagrado. Claro que não. E além de todos esses problemas que eu já disse, esse tipo de debate acaba dando visibilidade para ideias que são absurdas. Por exemplo, um dos participantes do time dos criacionistas chegou a alegar não apenas que dinossauros conviveram com seres humanos, o que já é absurdo, mas não parou ainda não. Ele também disse que existem relatos de aparição de dinossauros de menos de 500 anos atrás, como se a extinção desses animais tivesse acontecido apenas recentemente. Olha o nível da loucura. Então, gente, é difícil levar a sério, mas tem gente que acredita nisso. E os problemas desse tipo de debate não param por aí. Os criacionistas vão usar simultaneamente tanto a falácia do falso dilema, quanto a falácia do escocês da verdade, para inflamar a audiência que é religiosa. A falácia do falso dilema acontece quando uma situação é apresentada como tendo apenas duas alternativas possíveis, quando, na verdade, existem outras opções. Em debates envolvendo criacionismo e evolucionismo, é muito comum que os criacionistas utilizem-se desse tipo de estratégia para inflamar os cristãos. Eles dizem o seguinte, olha, ou vocês são ateus e evolucionistas, ou são cristãos criacionistas que acreditam que a Terra só tem 6.000 anos. Não existiria meio termo. Eles usam esse falso dilema o tempo todo. E, na verdade, existem sim muitos cristãos que acreditam na ciência, que acreditam na teoria da evolução. Esses pensamentos de que a Terra tem só 6.000 anos são pensamentos minoritários. E além disso, esses criacionistas vão usar o tempo todo a falácia do escocês de verdade. Nessa falácia, exclui-se de um conjunto os elementos que não são convenientes. Ou seja, cristãos que não são criacionistas não são cristãos de verdade. E dito tudo isso, fica uma pergunta. Será que debates como esse realmente promovem o pensamento científico? Durante o programa foi feita uma pesquisa para saber se a audiência estava a favor do time criacionista ou evolucionista. E pasmem, metade da audiência achou razoável os argumentos criacionistas. Como assim? Como que metade
metade da audiência estava concordando com a ideia do dinossauro que puxava carroça. Dinossauro puxando carroça, né? É brincadeira. Mas antes de falar sobre essas questões, eu vou ter que pedir para você clicar no gostei, né? Poxa vida, não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Então clica no gostei. E se você já está inscrito, já ativou o sininho, valeu demais. Como que metade da audiência estava concordando com essa ideia absurda do dinossauro puxando carroça? A existência de dinossauro no ano 1500, por exemplo. Isso vai acontecer por alguns motivos. Alguns deles são bem óbvios, né? Baixa escolaridade, excesso de desinformação que a gente tem na internet, mas outros motivos não são tão óbvios assim. Por exemplo, por que pessoas estudadas, muitas vezes com mestrado, doutorado, acreditam nessas bobagens? Uma boa explicação para isso é a famosa dissonância cognitiva. A gente já abordou ela em alguns vídeos aqui no canal. Um desses vídeos foi o vídeo sobre o show de Truman. A gente chama de dissonância cognitiva o desconforto mental que surge quando a pessoa se depara com fatos, ideias que vão de encontro a crenças muito bem estabelecidas. Em outras palavras, a pessoa tem uma crença e essa crença é confrontada por fatos. Isso causa um desconforto muito grande. A esse desconforto a gente chama de dissonância cognitiva. Durante essa dissonância cognitiva, a pessoa pode acabar com o desconforto de duas formas diferentes: aceitar os novos fatos e mudar suas crenças, ou manter suas crenças e ignorar os fatos. No caso desses criacionistas, a fé não é só uma crença, é parte da sua identidade. E se para eles a manutenção da fé requer um entendimento de que a Terra só tem 6.000 anos, ou que o tiranossauro era vegano, eles vão preferir acreditar nessas bobagens do que reconhecer que pode existir algo de errado naquilo que eles acreditam. Olha só, para algumas pessoas, a igreja é o centro de tudo. Ela é a família, os amigos, o lazer, o aconselhamento pastoral. E para muitas dessas pessoas, reconhecer que existem erros nas suas crenças seria o mesmo que abandonar tudo isso. É por isso que debates como esse não convencem ninguém. A gente não pode supor que a racionalidade é suficiente para convencer esse pessoal. Fé é algo muito emocional. Para algumas pessoas, a fé é tudo o que resta. E no debate entre razão e emoção, é claro que a emoção sempre vai ganhar. Então, sinceramente, quando a gente pensa em divulgação científica, eu não sei se vale a pena promover debates como esse. Acaba que é um debate para quem já está convertido. Ou seja, a parcela da audiência que vai concordar com o pensamento científico era justamente aquela que não precisava desse tipo de informação. São pessoas que sabem que a Terra tem muito mais de 6.000 anos. E aqueles que são criacionistas vão continuar concordando com as ideias pseudocientíficas. Eles vão assistir simplesmente para confirmar suas crenças. E além de todos esses problemas, o debate acaba reforçando estereótipos que são muito ruins para grupos religiosos. Debates como esse reforçam estereótipos de que religiosos são necessariamente pessoas pouco informadas, negacionistas, pessoas que colocam suas crenças acima de tudo, pessoas que não são razoáveis. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Você assistiu às 11 horas de debate? O que você achou? Você achou que foi válido? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários agora. Se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores do Telegram. Até lá!